Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade a qual Ele nos concede de estarmos aqui hoje para mais uma breve reflexão. Estamos diante do terceiro trimestre do ano de 2021, com a lição que tem por tema geral ou tema global, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical, estaremos ministrando a aula de número 6, o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. E hoje, na nossa feliz oportunidade, na segunda-feira, estaremos vendo a temática da amizade de Davi e Jonatas. É exemplo de companheirismo e fidelidade. Neste objetivo, estaremos abrindo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 3. Leiamos o que diz a palavra de Deus. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É interessante perceber o contexto aqui, desse capítulo 18, que já inicia com a epígrafe A amizade de Jonatas para com Davi. Este episódio sucedeu depois do grande feito do jovem Davi a respeito do desafio do grande Golias, o grande filisteu que estava aterrorizando, zombando, escarnecendo tanto do povo quanto do próprio Deus, desafiando a todo aquele que pudesse o encontrar e fazendo o desafio para que o campeão se apresentasse. Davi, nessa ocasião, depois de ter confrontado e derrotado o gigante Golias, e frisando que ainda com a cabeça do filisteu em suas mãos, chamou a atenção, né? Porque Deus, quando tem projetos com o homem, e esse projeto ele vem se concretizando a cada etapa, vai testificando e emanando esse testemunho de uma forma atrativa. As pessoas olham e são atraídas por esse feito. E não foi diferente com Saul. Saul quis logo saber de quem era filho aquele jovem garoto e não souberam responder. Então, Abner, o que estava encarregado e a quem Saul primeiro perguntou o nome do pai daquele jovem, Abner foi e trouxe Davi em suas mãos com a cabeça do filisteu ainda em uma das suas mãos, para que apresentasse a Saul, e Saul perguntasse de quem aquele jovem era filho. E então, após esse diálogo, é onde nós estamos aqui inseridos, né? Onde, depois de Davi ter falado ao rei Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Jonatas talvez teria muitas razões para não gostar de Davi. Davi estava ali sendo, podemos bem colocar, o centro da atenção. Teve a admiração do seu pai, porque bem sabemos que Jonatas era o príncipe, Jonatas era o filho do rei. E embora não houvesse aquela questão da sucessão, o rei era ungido na época do reinado aqui em Israel, haveria necessidade de o rei ser ungido. Mas você há de convir que, como príncipe, haveria uma pressão naquele jovem Jonatas para que ele derrotasse o gigante, ele representasse seu pai. Veja que a intenção de Saul não era nem somente saber conhecer quem era o jovem, mas quem era seu pai. Como um pai treinou um jovem guerreiro daquela forma. A admiração, não só o feito de Davi, mas a admiração das raízes de Davi. Quem criou Davi? Então veja que existia uma pressão na cabeça de Jonatas, mas Jonatas em nenhum momento teve antipatia ou teve ciúmes da relação de Davi com o seu pai Saul.
A alma de Jonatas verdadeiramente se uniu à alma de Davi. Então, depois desse contexto, nós podemos considerar que a amizade, esse sentimento que nós portamos por outros indivíduos, quando a gente se afeiçoa às pessoas, quando a gente tem essa simpatia, essa consideração, esse apreço, as pessoas que nós queremos compartilhar momentos juntos, as pessoas que nós queremos estar junto a elas, são um sentimento que cada vez eles estão mais minados, né? Sentimentos, coisas que vêm contrária a ela, como a manipulação, pessoas que se utilizam de pessoas somente para chegar. Eu escutei uma frase muito triste, onde dizia que hoje o que atualmente se faz é que se amam as coisas e se usam as pessoas. Então, neste mundo de competitividade, nesse mundo de interesses, é muito difícil alimentar uma amizade verdadeira. Sentimentos de inveja, de intrigas, de ciúme dificultam ainda mais a solidificação de um sentimento tão maravilhoso, um sentimento tão incrível, por não assim dizer. A amizade, ela é... outra frase que me veio aqui na cabeça nesse momento é que amigos são a família que escolhemos, né? Tem amigos mais chegados que irmãos, assim nos ensinam a palavra do Senhor. Então, diante das minhas conclusões, eu queria dizer que apesar de que o mundo jaz do maligno, e existe sim muita coisa, muitos sentimentos ruins, muitos sentimentos que não deveriam ser alimentados, mas infelizmente faz parte da nossa realidade, existem relações sinceras ainda, existem amizades autênticas, sentimentos genuínos. Davi é um exemplo disso, né? Ainda que esteja distante do nosso tempo, mas é um indicativo, não é uma referência de uma amizade tão verdadeira, uma amizade tão genuína, tão autêntica, que Davi jamais pediu para Jonatas trair o seu pai. Em várias das ocasiões foram possíveis que Davi tivesse pedido isso a Jonatas, mas Davi não pediu. Davi não queria trazer mal ao seu amigo. E verdadeiramente, Davi também nos mostra que a sua alma ligou-se com a alma de Jonatas. Ele amava o seu amigo. Então ele jamais pediria aquilo que fosse causar algum mal a ele. E nós vemos também que Jonatas não traiu o pai. Jonatas manteve-se na condição de um bom filho, sendo exemplo de um cristão. Porém, não permitiu que o pai Saul matasse o seu amigo. Reciprocidade. Ele não queria ver o seu amigo morto. Ainda que o seu pai ficasse contrariado com essa atitude de Jonatas, nós vemos que Jonatas se preocupava verdadeiramente com Davi. Então, é uma linda e maravilhosa história de amizade, onde nós podemos tirar ricas lições para a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e não esquece, seja você também um participante do Leitura Diária. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas. Vamos divulgar, vamos meditar, vamos arrumar tempo para nos dedicar à leitura e à meditação na palavra de Deus, para alimentar a nossa alma. Eu agradeço demais a oportunidade. Fiquem todos na paz. Deus abençoe as vossas vidas e até a próxima oportunidade.